Com uma resolução de 8K, um LCD touchscreen colorido de 6 polegadas e um sistema de impressão com resina de alta precisão, a nova impressora 3D Halo Ultimate da Creality promete ser uma ótima opção para quem está buscando qualidade e eficiência nas impressões 3D. Mas será que ela realmente entrega tudo o que promete? Para descobrir, é só ficar ligado nesse vídeo até o final. E claro que, primeiramente, eu preciso agradecer demais a Creality por ter enviado a Halo Ultimate para a gente poder analisar aqui no canal. Uma coisa que eu simplesmente amei nessa impressora foi a embalagem que ela veio. Isso porque em outros modelos de impressora 3D era extremamente difícil tirar a impressora da caixa. Porém, a Creality adotou um novo sistema na Halo Ultimate que facilita muito esse processo. Basta tirar essas travas na lateral da caixa e retirar a caixa por cima. Isso facilita muito o processo. Então, parabéns, Creality, adorei. E como sempre, a impressora chegou muito bem embalada, sem nenhum problema, e todas as partes estavam muito bem protegidas dentro da caixa. Outra coisa que eu adorei foi que em poucos minutos ela já estava pronta para começar a imprimir. E junto com a impressora também vieram alguns acessórios, como filtros de papel, um pendrive, um cabo de energia, um filme de teflon extra, um jogo de chaves Allen e 2 espátulas. Uma de plástico para você usar dentro do vat, que é o recipiente onde a gente coloca a resina, e outra de metal para ajudar na hora de retirar as peças impressas da mesa da impressora. Junto com a Halo Ultimate não veio um manual, mas sim um guia de instalação rápido. Um ponto negativo é que ele está disponível apenas em inglês. A estrutura da Halo Ultimate é muito robusta. Ela é toda de metal, o que dá um aspecto muito mais profissional e aumenta a durabilidade da impressora. Um ponto que eu achei positivo foi o sistema de movimentação dessa impressora 3D. A Halo Ultimate possui trilhos lineares duplos e utiliza um motor potente para subir e descer a mesa de impressão. Isso reduz muito a oscilação e lida muito bem com impressões maiores e mais pesadas. O tanque, onde a gente coloca a resina, ou vat, como também é conhecido, é todo de metal, o que facilita a limpeza e aumenta também a durabilidade. Uma coisa que eu gosto é que os parafusos ficam presos no vat, então você não corre o risco de perder eles em algum lugar ou mesmo deles caírem na resina. E dentro do vat também é possível ver duas marcações que auxiliam na hora de colocar a resina. E uma das coisas que eu mais gostei nessa impressora 3D foi a tampa. E calma, eu sei que parece uma coisa boba, mas eu já vou te explicar o porquê. Em todas as outras impressoras 3D de resina que eu tive até hoje, eu tinha que ficar retirando a tampa da impressora para acessar o interior dela. E apesar da gente sempre tentar tomar cuidado para não sujar essa tampa de resina, uma hora ou outra não tem jeito, isso acaba acontecendo. Aliás, me conta aí nos comentários se isso já aconteceu com você. E felizmente, a tampa da Halo Ultimate é muito fácil de abrir e fechar. Você consegue fazer isso tranquilamente com apenas uma das mãos e também não precisa colocar ela de lado. Ou seja, você não precisa ficar pegando na tampa da impressora e com isso não vai mais sujar ela de resina. Tá, mas aí você pode pensar assim: mas com essa tampa aberta a impressora vai ficar super alta e vai ocupar muito espaço. Mas é aí que você se engana. Isso porque quando a tampa está aberta, a impressora fica apenas 1/4 mais alta do tamanho dela, economizando espaço. Muito legal, né? E eu também gostei muito do sistema de movimentação da tampa. Ele é super fácil de levantar, porém se a gente soltar, ele não cai. Então, ponto super positivo aí para Halo Ultimate, hein? E se caso você não sabe o porquê que essa impressora precisa de uma tampa, é porque a resina precisa de uma proteção contra a luz ultravioleta. E, portanto, a cor laranja da tampa é usada para bloquear 99% da luz ultravioleta ambiente, minimizando interferências. Outra coisa que eu adorei nessa impressora foi o filtro de carvão ativado que ela possui. Para quem não sabe, durante a impressão com resina, alguns gases, odores, podem ser liberados no processo. Esses gases podem ser tóxicos e muitas vezes prejudiciais à saúde. Por esse motivo, é indicado que você utilize a impressora de resina em locais bem ventilados. Mas a Halo Ultimate possui um filtro de carvão ativado que é descartável. Ele é bem grande, chegando a ser até 5,8 vezes maior do que outros modelos do mercado. E eu achei que ele conseguiu absorver os odores irritantes da resina de forma bastante eficiente até, viu? Mas se mesmo assim você ainda quiser eliminar aí a maior parte desses odores, a Creality também incorporou nessa impressora esse tubo que vem junto e que pode ser ligado na parte de trás dela para levar os odores até uma janela, por exemplo. Uma coisa ruim é que, como eu mencionei, o filtro de carvão ativado é descartável e dura cerca de 3 meses apenas. Portanto, após esse período, ele deve ser substituído, senão não vai mais fazer efeito. E para quem está querendo uma opção de impressora 3D de resina com uma área grande, a Halo Ultimate não decepciona. Ela tem uma área de impressão que mede 22,8 centímetros no eixo X, 12
12,8 centímetros no eixo Y e 23 centímetros no eixo Z. Isso é uma área de impressão bem considerável. E uma coisa que a gente não pensa quando a gente compra uma impressora 3D de resina com área grande é na quantidade de resina que ela usa. A Helotmage, por exemplo, tem capacidade de armazenar até 1 litro de resina no vat. Ou seja, é um frasco inteiro de resina. A mesa dela é bem grande, como você pode ver aí no vídeo, e em relação à mesa eu tenho duas reclamações. Primeiro, que eu senti um pouco de dificuldade de nivelar ela. E sim, o processo parece bem fácil quando a gente lê no manual. Porém, eu não sei se a minha mesa estava um pouco desalinhada ou torta, e sempre que eu tentava nivelar um lado, o outro desnivelava. E por isso eu acabei demorando um pouco para achar o ponto ideal de nivelamento. Mas como eu falei, o processo é bem simples. Você precisa desparafusar esses 4 parafusos, pressionar o botão Home no menu LCD para que ele desça até embaixo. E no manual também indicava que você precisa colocar uma folha específica que acompanha a impressora entre a mesa e o LCD para poder fazer o nivelamento. E olha, eu confesso que eu não achei essa folha em lugar nenhum. Aí, vendo um vídeo de um americano, ele disse que encontrou essa folha dentro do pacote onde tem um filme FEP extra. Então a minha segunda reclamação é essa. Poxa vida, né, Creality? Como é que eu ia adivinhar que essa folha estava ali dentro? Tinha que deixar um aviso, alguma coisa assim. E como eu já mencionei, a Helotmage vem com um display LCD touchscreen colorido de 4,3 polegadas. Ele tem um tempo de resposta muito bom e é super simples de usar. O ruim é que ele ainda não tem o idioma português. Mas eu creio que com o tempo a Creality vai acabar liberando alguma atualização que contém o nosso idioma. A função de pausa funciona muito bem também nessa impressora 3D. Ou seja, assim que você pausa a impressão, a mesa da impressora sobe até uma altura que dá para ver se a nossa impressão tá ok ou não. E isso ajuda a não perder tanto tempo esperando até que a mesa fique para cima do vat. E como eu mencionei no início do vídeo, essa impressora tem uma resolução absurda de 8K e um display monocromático de 10,3 polegadas. Eu não tive dificuldade nenhuma de imprimir as minhas peças nessa impressora e a qualidade das impressões também me agradou muito. Dá para ver que a resolução dessa impressora 3D é realmente incrível mesmo. E tanto com peças grandes, como esse busto do seriado Breaking Bad que eu fiz, por exemplo, como também com impressões menores. Essa miniatura, por exemplo, tem 1,5 cm e ainda assim ficou bem legal. Mas claro que para uma impressora 3D desse porte, o legal mesmo é realmente imprimir objetos maiores. E muito da qualidade que eu consegui nessas peças foi graças à resina que eu utilizei. E sim, se você não sabe, a qualidade da resina também influencia no resultado das impressões. Eu, por exemplo, utilizei a resina 4K da empresa 3D Prime para fazer todos os meus testes. Essa resina consegue uma definição muito maior quando a gente compara com uma resina padrão, por exemplo. Então, se você quiser uma qualidade boa nas suas impressões, prefira usar produtos de qualidade como as resinas da 3D Prime, por exemplo. Já acessa aí o link da 3D Prime para você conhecer e comprovar o que eu tô te dizendo, hein? Eu, infelizmente, não consegui testar a resolução de 8K dessa impressora. Isso porque, segundo a própria Creality, o ideal é você usar uma resina que atenda a resolução que a sua impressora 3D oferece. Mas eu, infelizmente, não tive acesso a nenhuma resina acima de 4K. Ainda assim, o resultado dessa impressora 3D me surpreendeu bastante. E, com certeza, vai agregar um valor muito alto para as impressões 3D que eu, eventualmente, vou fazer aqui no canal. E, ainda assim, eu tenho mais duas reclamações sobre essa impressora 3D. A primeira é que eu senti falta da função que consegue retomar a impressão em caso de queda de energia. E eu sei que alguns outros modelos de impressoras 3D de resina já têm essa função. E numa impressora 3D tão grande assim, perder a impressão por causa de falta de energia é realmente muito triste e frustrante. Inclusive, isso aconteceu comigo durante os testes. Eu até perguntei para a Creality sobre essa função, se existia a possibilidade, mas até o momento eu não tive a resposta se existe ou não a possibilidade de implementar essa função nesse modelo de impressora 3D. Mas, assim que eu souber, eu comunico nas minhas redes sociais, ok? E outra coisa que eu também senti falta foi de uma conexão remota, seja por cabo ou mesmo por Wi-Fi. A gente sabe que tudo hoje em dia é praticamente wireless, então seria legal se os novos modelos de impressora 3D, seja de resina ou de filamento, já começassem a vir com essa possibilidade, não é? O que você acha disso? Comenta aí para eu saber a sua opinião. Outro ponto importante que eu preciso comentar também é em relação ao ruído dessa impressora. E eu achei ela um pouco barulhenta, não pela movimentação, até porque você nem escuta a impressora quando ela está movimentando o eixo Z. O grande problema mesmo são os coolers dela. Mas eu até entendo que ela precise de um resfriamento mais rápido devido à grande resolução que ela atende. E também por conta do filtro de carvão ativado. Mas ainda assim, foi algo que me incomodou um pouco.
Agora, uma coisa que me surpreendeu foi o preço dessa impressora 3D. Eu fiz uma pesquisa rápida e deu para ver que no momento em que eu tô gravando esse vídeo, ela tá custando na faixa aí dos R$ 4.000. Eu confesso que por ela ter uma área de impressão tão grande e ainda por cima ter uma resolução de 8K, eu achei que ela ia custar bem mais que isso. Outro ponto importante é em relação aos fatiadores que suportam essa impressora 3D. A Creality indica a utilização dos fatiadores Halot Box, que é da própria Creality, o Chitubox e o Lite. Eu, sinceramente, só testei essa impressora 3D com o fatiador Lite, que é o meu fatiador favorito, e eu tive resultados bem legais. Mas dentro da embalagem dessa impressora 3D você consegue encontrar também esse cartão. E pelo que eu entendi, a Creality fez uma parceria com o fatiador Chitubox. E esse cartão que vem junto com a Halot Made te dá o direito a usar o Chitubox na versão Pro por aproximadamente aí uns 100 dias. Mas para ativar a licença, você precisa obrigatoriamente escolher um plano e inserir os dados de pagamento. E para resumir, então, a Halot Made traz um excelente custo-benefício para quem está procurando uma impressora 3D de resina que tem uma área de impressão grande. A facilidade de uso, a excelente qualidade das impressões e a alta resolução, que é de 8K, fazem dela uma ótima escolha de impressora 3D. Tanto para quem está começando, quanto para quem já tem um pouco mais de experiência com essa tecnologia. Ó, tá super recomendado aí a Halot Made, hein? E claro que se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então já deixa aquele like gostoso aí, hein? Assim eu consigo continuar trazendo cada vez mais vídeos sobre impressão 3D que vão te ajudar, combinado? E se você tiver alguma dúvida que eu não falei nesse vídeo, já deixa um comentário aí também. E a gente se vê nas outras redes sociais. Tchau!